Oi pessoal, eu sou a doutora Lia Lima e hoje eu voltei com mais um vídeo para vocês porque hoje nós vamos passar informação e nós vamos aprender mais sobre os sais. Tá muito na moda a troca de sal de cozinha por outros sais, mas você sabe exatamente qual é a vantagem que um sal tem sobre o outro? Então, se você gosta de ler, tem todo esse material e a referência científica dele também tá toda lá no meu blog. Você pode estar lendo com melhores explicações, lendo com calma também. E aqui no vídeo eu vou falar de forma sucinta e rápida para que vocês possam pegar a jogada do sal. O sal, ele no Brasil, todo o sal que é feito no Brasil, ele passa por um processo de iodação. Então é muito importante a gente entender que o sal que é vendido, é fabricado e vendido no Brasil, ele tem uma vantagem em relação aos sais importados. Porque a Anvisa, que é a fiscalização brasileira, ela estabeleceu uma quantidade de iodação que precisa ir no sal da população brasileira, de acordo com a deficiência que a população desse país se apresentava. Depois que foi instituída essa lei, o bócio, que era o aumento da tireoide causado por deficiência de iodo, foi banido, né? Desapareceu. E hoje em dia nós temos bócios por outras causas, mas não por deficiência de iodo. Existem algumas áreas do Brasil que ainda têm deficiência de iodo por falta de uma boa alimentação. Mas a grande, 98, 95% da população brasileira está suficiente de iodo. Então, dessa forma, a gente precisa entender que não dá para tirar o sal totalmente da alimentação. Foi feita a iodação no sal porque foi visto que era uma forma barata e era uma forma que todo mundo conseguia acessar para estar fazendo a reposição de iodo que é necessário para todo mundo. Então, o primeiro conhecimento do sal é que o sal precisa ser produzido no Brasil para que a gente possa garantir que a quantidade de iodo que está lá, não interessa se está escrito que está iodado. Eu não sei a quantidade que foi iodada, a concentração que está lá. A gente só vai ter total certeza se ele for produzido no Brasil, porque aí sofre a fiscalização da Anvisa. Então, o primeiro fato é esse. A segunda questão é que nós temos o sal comum. O sal comum é o sal de cozinha comum. Ele é iodado, o problema é que ele é refinado. E o processo de refinamento, acredita-se que tira-se muitos nutrientes daquele sal. Então, aquele sal que era para vir do mar e que era para trazer um monte de nutrientes do mar, além do iodo, acaba que o processo industrial prejudica a qualidade do sal que vai chegar na nossa casa, que a gente vai usar nos alimentos. Então, foi pensando nisso que se pensou que houveram as alternativas para estar mudando de sal. Mas ninguém está mudando de sal porque o sal de cozinha causa mais ou menos pressão alta, causa mais ou menos morte. O sal é sal e sal tem sódio. Então quem causa o problema para as doenças vasculares realmente é o sódio. E ele está presente na maioria dos sais. Qual é o problema do sal de cozinha? O problema do sal de cozinha é que o brasileiro consome muito mais do que deveria consumir do sal de cozinha, do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, recomendado como saudável. Então a gente deveria reduzir pelo menos a metade da quantidade de sal de cozinha que o brasileiro consome no dia a dia para poder alcançar os valores considerados normais. Então o problema não está tanto no sal, o problema está mais na quantidade do sal do que qualquer outra coisa. Outra coisa importante saber é que 70% do sal originado que nós consumimos, ele tem origem de alimentos industrializados. Então são alimentos riquíssimos em sal, porque o sal ele é uma grande substância utilizada para manter os alimentos, para manter eles perecíveis, para que você possa consumir a qualquer hora que tiver na despensa. Dessa forma, muitos alimentos têm muito sal. A gente consumindo os alimentos industrializados, a gente está aumentando essa quantidade enorme de ingesta de sal. Então, talvez reduzir a alimentação de fonte industrial seria a melhor maneira de reduzir o sal da sua alimentação. O outro tipo de sal, mudando agora para o próximo sal, é o sal light. O sal light, ele é o sal refinado, só que ele tem menor percentual de sódio. Então, ele é muito bom para as pessoas que têm predisposição à hipertensão, para as pessoas que têm história familiar de infarto e derrame. Mesmo assim, não é porque ele tem menos sódio e que, consequentemente, vai prejudicar menos os vasos, que você pode consumir mais.
Então, o sal light, ele não é uma alternativa, uma justificativa para que possa se consumir em maiores quantidades o sal. Porque, querendo ou não, nós estamos falando de uma substância que passou por um refinamento e que perdeu muitos nutrientes e ganhou muitos químicos. De qualquer forma, precisa ser reduzido, seja sal light, seja sal refinado. Existe o sal grosso também. O sal grosso é uma estrutura mais rústica do sal e tamanhos grandes. Ele é muito usado na churrascaria, usado para preservar alimentos, mas ele não é usado como sal de cozinha. Como sal de cozinha e uma forma rústica de sal também é o sal marinho. Ele pode ser usado moído e ele é muito conhecido, produzido nas saleiras do Rio Grande do Norte. Então, como ele é produzido no Brasil, ele acaba sendo uma forma barata de sal. Ele recebe sim um pouquinho de aditivos, então ele tem um pouco de químico nele, ele recebe o iodo, mas mesmo assim ele confere muito mais nutriente e você consegue sentir um sabor mais de mar do que o sal de cozinha, o sal refinado de cozinha comum. O sal rosa do Himalaia é outro sal, ele tá super na moda e ele realmente tem alguns benefícios. Ele tem a cor rosa e pelo fato dele ter cor rosa é porque ele tem alguma característica diferente. Uma dessas características é porque ele é rico em manganês e rico em ferro. Ele é feito na região da Ásia, né, nas regiões próximas a uma montanha. E lá era um local que tinha mar, já foi banhado pelo mar e se forma esse sal, esses cristais. E, bom, a vantagem é que ele é enriquecido em alguns nutrientes. Ele não deve ser aquecido, ele deve ser usado após o alimento ser preparado. O que é muito bom que você consegue, cada um usa o sal da forma que gosta, mas a desvantagem é que ele é importado. Nos rótulos vem dizendo que ele é iodado, então de qualquer forma ele oferece alguma quantidade de iodo, mas a gente não consegue garantir exatamente quanto de iodo tem lá. Então, sendo assim, existe um risco de faltar iodo através da alimentação. Talvez fosse bom usar o sal de cozinha nos alimentos comuns, na alimentação de forma muito pouca, e tentar talvez temperar com o sal rosa do Himalaia, moendo na hora, para o seu uso, para que fique mais palatável para cada um. Porque aí a gente poderia estar reduzindo o sal de cozinha e talvez usando em pequenas quantidades o sal rosa para degustar. Nós temos outro sal, o sal rosa do Himalaia. Nós temos outro sal chamado sal rosa. Ele é produzido na região dos Incas, no Peru. Um sal gourmet muito utilizado após o preparo do alimento, nunca durante o cozimento, do mesmo jeito que a flor de sal. A flor de sal é outro sal utilizado de forma gourmet, também não deve ser usada durante o cozimento, e ela é chamada de flor de sal porque ela é uma área de onde é produzido esse sal, a região mais superficial do sal. E essa região superficial recebe muito vento, e cada vez mais que o vento bate, o cristal de sal vai ficando mais delicado, e é por isso que se chama flor de sal. É muito comum, produzido na França, também ele é importado, e ele tem um sabor característico que é importante usá-lo após o cozimento, após o preparo do alimento, para que você possa degustar o sabor do sal. Existem vários outros tipos de sais também, de vários nomes e cada vez saindo mais. Tem sal de aipo, tem sal líquido, tem sal negro, enfim, tem vários tipos de sais, estão todos descritos lá no blog, mas o recado de hoje é: reduz o sal de cozinha, cesse os industrializados. Se você reduzir o que o próprio Ministério da Saúde orienta para reduzir, você reduz o sal de cozinha e pode estar usando o sal gourmet, né, que nós chamamos de gourmet porque eles são importantes para usar no alimento, para que nós podemos sentir o sabor daquele alimento. E você pode estar usando sem peso na consciência. Essa é a dica de hoje, fim de industrializados e sem medo do sal, né, gente? Tudo de bom, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.